Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sangue Ruim. Nesse livro aqui, como eu disse o nome, Sangue Ruim, a gente vai conhecer o Josh. Ele é um cara que, se não me engano, tem 63 anos e ele descobriu recentemente que tem uma doença terminal. Ele descobriu quando a doença já estava muito avançada e não tinha mais nada para fazer em relação a isso. E ele até que tá lidando bem com essa situação toda. Mas tem só uma coisa no passado dele que ele sente que ele precisa resolver. É a única coisa que realmente atormenta ele. Então ele sente que ele precisa resolver antes que a doença acabe levando. Voltando um pouquinho no passado, quando o Josh tinha uns 20 anos, que ele estava na faculdade, ele começou a dividir quarto com um cara e eles se tornaram amigos. Esse cara, mais no final da faculdade, ele conseguiu um emprego lá na França e chamou o Josh para passar uns dias lá com ele. E o Josh acaba indo. Ele tem plano de passar só uma semana lá na França, mas ele se apaixona pelo país. E não só pelo país, ele se apaixona por uma mulher também chamada Simone, que é meio quem tá ajudando esse amigo dele a ficar ali na cidade. Com o passar dos dias, o Josh até começa a pensar em ficar na França, em morar na França, mas por enquanto ele tá na casa desse amigo dele. E o tempo vai passando e alguns desentendimentos começam a acontecer entre esses três. A Simone, o Josh e o amigo dele. E muita coisa ruim vai acontecer. Até que um dia o Josh acorda no quarto de hotel, tá uma bagunça e a Simone tá morta. E ele fica desesperado porque ele simplesmente não consegue se lembrar o que aconteceu na noite anterior. Então ele simplesmente foge. Ele pega o primeiro avião que ele vê para os Estados Unidos e vai embora. No começo ele fica muito assustado e ele fica com muito medo de qualquer coisinha. Ele acha que a polícia vai bater na porta dele. Nos primeiros meses são assim. Aí nos próximos anos também, e daí com o tempo esse medo vai sumindo. Mas ele ainda acha muito estranho o fato de que ele não é o principal suspeito do desaparecimento da Simone. Até porque todo mundo sabia que eles estavam meio que tendo um rolo ali. E ele também acha muito estranho que a família dela nunca foi atrás dele. E a família dela era bem da grana e não ia deixar isso passar barato. Até porque ela era tipo a queridinha da família. Então, apesar de ele achar isso muito estranho, ele não vai atrás, porque, né? Ele pode ser o principal suspeito do assassinato dela, apesar de ele não lembrar de nada. Então, ele prefere não mexer nessas coisas. E, obviamente, essa experiência toda que ele passou vai mudar completamente a vida do Josh. Ele vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Ele vem de uma família meio rica e ele vai ganhar muito dinheiro também. E ele vai fundar um monte de ONGs e coisas por causa que ele se sente tão culpado, apesar de não lembrar se foi ele ou não. Ele se sente tão culpado que ele doa muito dinheiro, ele tenta viver a vida dessa forma. Porém, voltando nos dias atuais, quem vai contar nossa história não é o Josh, que é o James, que é um psiquiatra. Ele é um psiquiatra bem renomado e ele mexe um pouco com essa parte de hipnose. E ele escreveu um livro recente, enfim, ele tá super bombado. E o Josh acredita que o James é a última pessoa que pode ajudar ele a tentar se lembrar do que aconteceu naquela noite. Então o Josh acaba contratando o James. E o James passa um tempo com o Josh, e eles revisam a história. E ele mexe, como eu falei, com essa parte de hipnose. Mas o Josh não consegue se lembrar muito da noite, não. Só que o James ele fica tão obcecado por essa história que ele vai mais a fundo. Ele vai atrás de pessoas que conheceram o Josh naquela época que ele estava na França, pessoas de quando ele estava na faculdade. Enfim, ele realmente vai a fundo nessa história porque ele sente que ele precisa saber a verdade. Ele ficou tão entretido, tão focado nessa história que agora ele precisa saber a verdade. E ao longo da nossa história, como eu disse, o James ele vai conversar com várias pessoas e vai ver a história pelo ponto de vista de várias pessoas diferentes. E o livro ele foca muito no fato de que a nossa mente não é uma câmera. A nossa mente, ela não vai se lembrar exatamente das coisas como aconteceram. E muitas vezes ela vai apagar certas coisas que não são boas pra gente lembrar. E ela vai meio que editar algumas partes para que meio que a gente saia por cima. E ele foca muito nessa parte, tanto que ele fala que não necessariamente as pessoas estão mentindo sobre o que aconteceu, elas simplesmente têm versões diferentes da cabeça delas por causa de quem elas são e pela situação que elas viviam. Enfim. Mas quando a gente tem toda essa visão, a gente começa a desconfiar de todos os personagens. A gente acha que todo mundo tá falando algo que não aconteceu, que as coisas não foram bem dessa forma que as pessoas contam. Até mesmo a história que o Josh contou, a gente começa a desconfiar um pouco.
Mas enfim, a gente vai conversando com vários personagens pra tentar entender mais ou menos o que aconteceu. Esse era o geral que eu podia contar sobre a nossa história, mas pra mim, um dos pontos mais altos desse livro, sem a menor dúvida, é o clima que ele tem. Esse livro ele vai ter um clima de suspense, assim, meio mistério, é um suspense meio psicológico. Como eu disse, pelo nosso narrador ser um psiquiatra, ele vai focar muito nessa parte psicológica das coisas, como a gente vê as coisas de forma diferente, e como a nossa cabeça, a gente não pode confiar muito nela. É uma parte bem interessante do livro. E muitas partes do livro eu li enquanto estava escuro, e como eu estava lendo pelo Kindle, eu podia ler com as luzes apagadas, e deu aquele negocinho assim, sabe? Não é bem um medo, mas sabe quando qualquer barulhinho você fica... Eu fiquei assim e eu adorei essa sensação. Como eu disse, não é medo nem nada do tipo, não é um livro de terror, mas eu gostei muito dessa sensação. E como o nosso narrador ele vai seguir várias pistas, a gente vai encontrar cartas, a gente vai encontrar diários, e eu acho isso sensacional. Eu acho muito legal. Me lembrou um pouco o livro Filme Noturno, que foi um livro que eu falei pra vocês, se eu não me engano, na tag de 50%. E foi um livro que, apesar de eu ter odiado o final, ele tem um clima bem assim, mistério, bem aquela coisa meio perturbadora, mas muito gostoso de ler. E foi um pouquinho que eu senti lendo esse livro, Sangue Ruim. Bem esse clima de mistério, de você descobrindo as coisas, indo atrás de pistas e pistas. Eu adoro isso e eu amei ver isso nesse livro. Pra mim, sem dúvida, foi o ponto alto da história, foi o que mais me pegou, assim, pra querer continuar lendo. Bom, em relação ao que eu achei sobre o final da nossa história, a resolução do nosso mistério, como todos os vídeos aqui do canal, vocês não precisam se preocupar, não tem spoiler nenhum. Só queria falar um pouquinho sobre o que eu achei desse final. O livro ele vai seguir um caminho que eu não tava esperando. É um caminho, assim, bem diferente, eu acho, do que a maioria vai pensar. Porque quando você chega lá em 60%, você pensa, já entendi tudo. Mas não, você não entendeu tudo. Isso de ser bem o oposto do que eu tava imaginando é bom porque sai do clichê, vai ser algo surpreendente, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu gostei tanto assim do final. Não exatamente o final do livro, mas o que aconteceu aquela noite, o porquê aconteceu, eu fiquei meio... ok. Mas tem um plot twist no final que eu gostei muito, eu achei bem diferente, que eu também não tinha pensado. Então eu tô ali meio que em cima do muro, não sei se eu gostei ou não gostei do final. E só uma última coisinha, que não é exatamente sobre a história, mas eu acho importante avisar pra vocês porque eu fiquei completamente perdida. No primeiro capítulo, que é o prólogo, você vai ver o Josh fugindo. Umas horas depois de tudo que aconteceu, ele vai só fugindo, indo pro aeroporto. E depois você vai ter o primeiro capítulo, que vai estar escrito 11 meses antes. Não é 11 meses antes do que aconteceu lá na França. É 11 meses antes do livro acabar, tá? Eu também fiquei bem confusa, porque, tipo, meio perdida, mas eu só queria deixar isso claro pra vocês não ficarem perdidos como eu. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta, assim, desses livros mais suspenses, psicológicos, provavelmente você vai acabar gostando desse livro aqui. Então, não esqueça de deixar um like se você gostou, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.